Essa semana, a novela tá pegando fogo. Acompanhe comigo o resumão da semana. Não esqueça de deixar o like e um comentário. Vamos para mais um resumão? Segunda-feira, 24 de março. O clima de tensão continua envolvendo Beatriz, Beto e seus adversários. Raimundo, que inicialmente culpava Beto pelos prejuízos de sua empresa, começa a acreditar na inocência do rapaz ao ouvir sua versão dos acontecimentos. Mesmo assim, a situação ainda não está resolvida, e Beto precisa provar que suas intenções sempre foram boas. Enquanto isso, Bia continua manipulando aqueles ao seu redor e mente para Clarice e Celeste, tentando convencê-las de que não tem culpa nas armações contra Beatriz. Ana Maria faz uma descoberta surpreendente, Yolanda está grávida. A notícia abala a jovem, que não esperava uma mudança tão grande na vida da mãe. Enquanto isso, Jacira segue desconfiada de Creiton, temendo que o rapaz esconda segredos que possam prejudicá-la. Maristela, por sua vez, reforça seu compromisso com Bia, garantindo que a jovem terá Beto a qualquer custo, mesmo que para isso precise prejudicar Beatriz ainda mais. Lígia percebe que Ronaldo está abalado e o conforta, demonstrando apoio em meio aos desafios que ele enfrenta. Já Nelson, decidido a se vingar, elabora um plano perigoso. Ele arma uma bomba caseira com a intenção de sabotar o show de Érico. O ato criminoso pode colocar muitas pessoas em risco, mas Nelson está disposto a ir até as últimas consequências para atingir seu objetivo. Enquanto isso, Beto, cansado de tantas intrigas e pressões, encontra em Ulisses um amigo para desabafar. Ele expressa sua frustração com a perseguição de Bia e Maristela e teme que Beatriz não consiga mais suportar tantas armações contra ela. O apoio de Ulisses é essencial para que Beto não desista de lutar pelo amor de Beatriz. A situação de Beatriz segue delicada. Com tantas armadilhas sendo criadas contra ela, a jovem sente-se pressionada e ameaçada. A cada dia, seus inimigos parecem mais determinados a destruí-la, mas ela mantém a força e a coragem para enfrentar os desafios. Com a ajuda de aliados leais, Beatriz segue em busca de justiça, enquanto seus inimigos continuam tramando pelas sombras. Terça-feira, 25 de março. Beatriz sente que sua presença ao lado de Beto pode prejudicá-lo ainda mais, e tomada por um misto de culpa e desespero, exige que ele se afaste dela. Beto fica perplexo com a atitude da amada, mas percebe que ela está tentando protegê-lo. Mesmo assim, ele se recusa a desistir e promete que não permitirá que os inimigos de Beatriz destruam o que construíram juntos. Enquanto isso, Carlito desmaia subitamente, assustando a todos ao seu redor. Marlene entra em pânico e pede ajuda, e rapidamente o rapaz é levado ao hospital. Celeste, que vinha notando o comportamento estranho de Bia nos últimos dias, se questiona sobre o que a jovem pode estar escondendo. Ela decide ficar atenta a qualquer atitude suspeita que possa revelar mais sobre as intenções de Bia. Lígia, ao perceber que Beto está angustiado, o aconselha a não desistir de Beatriz. Ela reforça que o amor dos dois é mais forte do que qualquer armação e que ele precisa encontrar um caminho para protegê-la sem se afastar. As palavras de Lígia dão forças a Beto, que decide agir. No hospital, os médicos informam que Carlito precisará passar por uma cirurgia de emergência. Marlene e Raimundo se unem no momento de dor, temendo pelo pior. A tensão aumenta quando os médicos saem da sala de cirurgia e revelam que a situação de Carlito é mais grave do que esperavam. Enquanto isso, Jacira começa a juntar peças e deduz que Creiton é um impostor. As atitudes suspeitas do homem e sua presença constante onde não deveria estar fazem com que Jacira desconfie. Ela decide confrontá-lo e exige saber a verdade. Glorinha percebe que Beatriz está cada vez mais abalada com toda a pressão que está enfrentando. Preocupada, ela informa que Beto a está procurando. Beatriz fica dividida entre sua decisão de afastá-lo e seu desejo de estar ao lado dele. Seu coração pede que ela corra para os braços de Beto, mas sua razão insiste que ela precisa afastá-lo para protegê-lo. Clarice, por sua vez, conforta Teresa, que está abalada com os recentes acontecimentos. As duas conversam longamente, e Clarice garante que sempre estará ao lado da amiga para enfrentarem juntas qualquer desafio que surja. Topete, inconformado com o distanciamento de Eugênia, decide bolar um plano para despertá-la para seus sentimentos. Ele elabora uma estratégia para fazer ciúmes em Eugênia e observa sua reação atentamente. Resta saber se o plano surtirá o efeito esperado. Enquanto isso, Zélia e Maristela continuam suas armações. Elas ameaçam Letícia, deixando claro que ela deve obedecê-las ou sofrerá as consequências. Letícia se sente encurralada e teme pelo que pode acontecer se tentar desafiá-las.
A situação se torna cada vez mais tensa para todos, e os próximos dias prometem ser decisivos. Beatriz conseguirá superar os obstáculos que estão sendo colocados em seu caminho? Beto encontrará uma forma de protegê-la sem se afastar? E Carlito se recuperará da cirurgia? As respostas vêm com o desenrolar da trama, que segue repleta de emoção e reviravoltas. Quarta-feira, 26 de março. A tensão aumenta quando Maristela confessa a Juliano que usou de chantagem para manipular Letícia, garantindo que ela seguisse os interesses da família Alencar. Juliano, sempre astuto, questiona se a estratégia foi realmente eficaz ou se pode se tornar uma nova ameaça para eles. Enquanto isso, Clarice repreende Bia por sua insistência em prejudicar Beatriz. A veterana percebe que a jovem está cada vez mais obcecada em desestabilizar a rival e teme que suas ações acabem voltando contra ela mesma. Beatriz, por sua vez, tem um momento de reflexão e percebe que cometeu um erro ao duvidar da lealdade de Beto. Arrependida, ela procura o amado e pede perdão por ter questionado sua integridade. Beto, ainda magoado, hesita, mas sente que o amor que compartilham é forte o suficiente para superar as desconfianças e armações daqueles que querem separá-los. O casal, então, decide enfrentar juntos as adversidades que os cercam. Enquanto isso, Topete e Ana Maria selam um acordo inusitado: fingir que estão namorando. A decisão vem como uma estratégia para provocar ciúmes em Eugênia, que tem demonstrado sentimentos confusos em relação a Topete. Ana Maria, por outro lado, enxerga a farsa como uma forma de ganhar mais tempo para lidar com seus próprios dilemas amorosos. Ambos sabem que o plano pode dar certo, mas também que correm o risco de gerar ainda mais confusão. Jacira, depois de muitas suspeitas, finalmente se livra de Creiton. A jovem percebe que ele era um impostor e que se aproximou dela apenas para tirar vantagem da situação. Desiludida, mas ao mesmo tempo aliviada, Jacira decide seguir em frente sem se deixar abater. Ela sabe que há muito a ser resolvido e que precisa estar forte para ajudar Beatriz na batalha contra os Alencar. Beatriz, determinada a provar sua inocência e a desmascarar seus inimigos, recorre a Basílio. Ela pede ajuda do rapaz para desvendar as verdadeiras intenções de Letícia e descobrir até onde vão as falcatruas da rival. Basílio, apesar de suas próprias ambições, decide colaborar e começa a reunir provas que possam expor a verdade. No entanto, enquanto Beatriz trama sua defesa, Alfredo sofre uma estafa devido ao excesso de trabalho e ao estresse constante. Sua saúde debilitada preocupa os amigos e colegas, que insistem para que ele diminua o ritmo. Eugênia, especialmente aflita, se sente culpada por não ter percebido antes o desgaste do jornalista e promete estar ao seu lado para ajudá-lo na recuperação. Beto, em sua incansável busca pela verdade, descobre um fato estarrecedor: os Alencar compraram o laudo de Letícia para usá-lo contra Beatriz. A revelação gera indignação, mas também lhe dá um novo fôlego para continuar lutando pela justiça. Ele corre para contar à amada, ciente de que a informação pode mudar o rumo das investigações. No entanto, Ronaldo, tomado pela raiva e pelo desejo de proteger sua família, reage impulsivamente e agride Beto. O embate entre os dois intensifica ainda mais a rivalidade e coloca em risco a tentativa de Beatriz de limpar seu nome. A jovem, ao saber do ocorrido, tenta apaziguar os ânimos, mas percebe que a guerra contra os Alencar está longe de acabar. Bia, por fim, decide procurar Beatriz. O encontro entre as duas promete ser tenso, pois ambas carregam mágoas e desconfianças. Beatriz, exausta de tantas armações e traições, está pronta para enfrentar a adversária e descobrir de uma vez por todas quais são suas verdadeiras intenções. O embate entre as duas mulheres pode mudar o curso de tudo e definir de vez os próximos capítulos dessa intensa disputa entre o amor, a ambição e a busca pela verdade. Quinta-feira, 27 de março. Beto está determinado a não ceder às pressões de sua família e afirma categoricamente a Ronaldo e Raimundo que não se casará com Bia, por mais que tentem convencê-lo do contrário. Ele sabe que essa união é parte de um plano para afastá-lo de Beatriz e não pretende compactuar com as manipulações dos Alencar. Enquanto isso, Alfredo enfrenta um momento de confusão mental e acredita que ainda está casado com Teresa. A situação preocupa Anita, que percebe que o estado do jornalista pode estar se agravando. Para tentar trazer Alfredo de volta à realidade, ela toma uma atitude ousada e o beija, na esperança de que isso desperte suas lembranças e o faça compreender a verdade sobre sua relação com Teresa e sobre os sentimentos que existem entre eles no presente. Em paralelo, Raimundo perde a paciência com a hesitação de Beto e lhe dá um ultimato. Ele exige que o filho tome uma decisão definitiva sobre o casamento com Bia,
pois acredita que essa seja a melhor maneira de preservar a reputação da família e resolver os problemas que envolvem a agência. Beto, porém, permanece irredutível, recusando-se a se submeter à vontade do pai. Essa decisão o coloca em rota de colisão com Raimundo, que não aceita a recusa do filho e impõe mais pressão sobre ele. Carlito finalmente recebe alta e volta para casa, trazendo alívio para seus familiares. No entanto, seu retorno não significa o fim dos conflitos. Marlene ainda precisa lidar com as tensões provocadas por sua relação com Raimundo e os impactos disso sobre sua família. Enquanto isso, Anita segue em sua tentativa de ajudar Alfredo a recuperar sua memória e retomar sua vida de forma plena. Após mais uma briga com Raimundo, Beto toma a difícil decisão de deixar a casa da família. Ele sente que não pode mais continuar sob o mesmo teto daqueles que tentam manipular sua vida e controlar suas escolhas. Sem ter para onde ir, ele pede abrigo a Vera, que prontamente o acolhe. Vera entende as razões de Beto e se dispõe a ajudá-lo a encontrar uma solução para seus problemas, além de oferecer apoio emocional em um momento tão delicado para ele. Enquanto isso, Orlando começa a se aproximar de Ana Maria, mostrando-se cada vez mais interessado na jovem. Ele percebe que ela está enfrentando dilemas e oferece seu ombro amigo, mas suas intenções ainda não estão totalmente claras. Ana Maria, por sua vez, se mantém cautelosa, sem saber se pode confiar completamente em Orlando ou se ele tem alguma outra motivação por trás dessa aproximação repentina. Por fim, em uma jogada arriscada, Beto faz uma proposta inesperada a Bia. Ele afirma que está disposto a se casar com ela, mas apenas sob uma condição: que ela assuma publicamente a culpa pelo roubo do colar de joias e inocente Beatriz de qualquer acusação. A proposta choca Bia, que não esperava que Beto fosse capaz de colocar sua própria liberdade em jogo dessa maneira. Agora, ela precisa decidir se está disposta a pagar esse preço para finalmente conseguir o que deseja ou se encontrará outra forma de manipular a situação a seu favor. Com tantas reviravoltas e decisões difíceis, o destino de cada personagem segue incerto, e os desdobramentos dessas escolhas prometem impactar profundamente a trama nos próximos capítulos. Sexta-feira, 28 de março. Bia recusa a proposta de Beto, afirmando que não assumirá um crime que não cometeu apenas para que ele se sinta livre para ficar com Beatriz. Juliano, impaciente, pressiona Raimundo para garantir que o noivado de Beto e Bia seja oficializado, insistindo que essa união é o melhor para todos. No entanto, Beto continua irredutível e reafirma que seu coração pertence a Beatriz. Enquanto isso, Topete, determinado a encontrar um novo rumo para sua vida amorosa, pede Ana Maria em namoro. A moça, surpresa com a atitude, hesita antes de responder, sentindo que ainda precisa entender melhor seus próprios sentimentos. Em paralelo, Bia, perturbada ao ver Beto com Beatriz, passa mal e desmaia. O acontecimento gera comoção, e Juliano, Raimundo e o próprio Beto a levam às pressas para o hospital, onde seu estado é avaliado por uma equipe médica. Enquanto aguardam por novidades, Érico observa o talento de Carlito para a elétrica e percebe que o jovem tem grande potencial na área. Ele decide incentivá-lo a investir nesse talento, sugerindo que busque formação e experiência na área técnica. Ao mesmo tempo, preocupada com os desdobramentos dos recentes acontecimentos, Clarice se aproxima de Beatriz e, numa conversa franca, pede que ela desista de Beto para salvar Bia. Beatriz, abalada com a situação, sente-se pressionada, mas também está convicta de seu amor por Beto. Enquanto isso, no hospital, o médico revela que o estado de Bia é grave e exige cuidados especiais. Juliano, visivelmente abalado, culpa Beto pelo sofrimento da filha e exige que ele assuma seu compromisso com Bia, deixando Beatriz de lado. Beto, porém, reafirma sua decisão de não se casar por obrigação, o que irrita ainda mais Juliano e Raimundo. A tensão cresce quando Yolanda revela a Ana Maria que Topete é seu irmão, surpreendendo a jovem, que nunca desconfiou da ligação entre eles. Paralelamente, sóbrio e estrategista, Sérgio percebe que precisa agir rapidamente para impedir que Beatriz seja ainda mais prejudicada e busca ajuda de Jacira para esclarecer os fatos e encontrar uma solução justa para a situação de Beatriz. Jacira, por sua vez, mostra-se disposta a colaborar e começa a traçar um plano para desmascarar os verdadeiros culpados por tudo o que aconteceu. Diante do agravamento da saúde de Bia, as cobranças sobre Beto aumentam. Clarice reforça que Beatriz deveria ceder e se afastar de seu filho, para que a tensão diminua e Bia possa se recuperar. Beatriz, angustiada, sente que todos a colocam como vilã da história, mesmo sem ter culpa pelo sofrimento da rival. Beto, ao ver a pressão sobre Beatriz, reafirma sua posição. Ele não abrirá mão de seu amor, por mais que tentem convencê-lo do contrário.
A novela ganha contornos ainda mais dramáticos quando o hospital entra em alerta para uma possível piora no quadro de Bia. A tensão entre os personagens aumenta, e cada um deles precisa lidar com suas próprias dúvidas, angústias e decisões que podem mudar suas vidas para sempre. Sábado, 29 de março. Beatriz encara Clarice com firmeza e diz que ela não tem o direito de lhe pedir para desistir de seu amor. A jovem está decidida a lutar por seu relacionamento com Beto, mas, ao ver o sofrimento de Bia e diante da insistência de Clarice, começa a refletir sobre sua decisão. A pressão vinda de todos os lados a deixa angustiada, e, no íntimo, ela teme que seguir com Beto possa de fato causar danos irreversíveis à saúde de Bia. Enquanto isso, Ana Maria recebe uma notícia que a abala profundamente. Ela descobre que é filha de Orlando, e essa revelação a deixa reflexiva sobre sua origem e os impactos dessa nova informação em sua vida. Confusa e buscando entender o que isso significa para seu futuro, ela tenta digerir a novidade antes de compartilhar com alguém. Beatriz, por sua vez, decide acatar o pedido de Clarice e abre mão de seu amor por Beto. Mesmo sofrendo com a decisão, acredita ser o melhor a fazer naquele momento. Em um gesto de dor e sacrifício, ela se afasta de Beto sem lhe dar maiores explicações, deixando-o confuso e magoado. Na empresa, Basílio se comporta de maneira suspeita e insinua que ficará até mais tarde. Seu comportamento desperta desconfiança em alguns funcionários, mas ninguém se atreve a questioná-lo diretamente. Ele parece estar tramando algo em segredo, mas ainda não deixa pistas sobre suas verdadeiras intenções. Marlene, em uma conversa com amigos, expressa sua crença de que Érico e Carlito acabarão se reconciliando. Ela torce para que os dois consigam superar suas diferenças e restabelecer o vínculo afetivo que os une. Seu otimismo, no entanto, não é compartilhado por todos, já que Carlito segue resistente a qualquer tentativa de reaproximação com Érico. Enquanto isso, Érico incentiva Carlito a estudar, vendo no filho um grande potencial que não pode ser desperdiçado. Mesmo enfrentando resistência, ele insiste e tenta mostrar a Carlito que investir em sua educação é o caminho certo para um futuro promissor. Beto, ainda sem entender o afastamento repentino de Beatriz, decide que precisa seguir em frente e aceita se casar com Bia. No entanto, ele impõe condições a ela, deixando claro que não tolerará mais manipulações ou jogadas sujas para forçar a união entre eles. Bia, fragilizada por sua condição de saúde, aceita as exigências de Beto, mas, no fundo, teme que ele nunca a ame verdadeiramente. Enquanto isso, Juliano e Raimundo seguem pressionando Beto para que o noivado com Bia se concretize o mais rápido possível. Eles veem no casamento uma solução para os escândalos recentes e uma forma de estabilizar a imagem da família Alencar. Juliano, especialmente, age com grande interesse na situação, disposto a tudo para que esse enlace aconteça. Em meio a tudo isso, Topete toma coragem e pede Ana Maria em namoro. A moça, ainda abalada pela recente descoberta sobre sua paternidade, hesita em dar uma resposta imediata, mas sente-se tocada pela sinceridade de Topete e promete pensar com carinho em seu pedido. Bia, por sua vez, fica profundamente abalada ao ver Beto e Beatriz juntos e passa mal. Sua condição se agrava rapidamente, e Juliano, Raimundo e o próprio Beto a levam às pressas para o hospital. O clima entre os três homens é tenso, pois, apesar de estarem unidos naquele momento para ajudar Bia, todos sabem que há ressentimentos e desentendimentos entre eles. Enquanto Bia é atendida, Érico passa por um momento de orgulho ao perceber o talento de Carlito para a elétrica. O jovem demonstra habilidade natural para lidar com circuitos e instalações, o que faz Érico sonhar com um futuro brilhante para o filho nessa área. Ele tenta incentivá-lo a investir na profissão, mas Carlito ainda parece incerto sobre seu caminho. Sérgio, por sua vez, busca ajuda de Jacira para resolver uma questão pessoal, demonstrando confiança na moça e sua capacidade de auxiliar em momentos difíceis. No hospital, o médico informa que o estado de Bia é sério, deixando todos apreensivos. A notícia abala especialmente Juliano e Maristela, que percebem que, dessa vez, as manipulações de Bia podem ter consequências graves. Beto, ainda dividido entre a culpa e seus sentimentos, se mantém ao lado de Bia, tentando entender o que realmente sente por ela. Yolanda, que também enfrenta dilemas pessoais, revela a Ana Maria que Topete é seu irmão. A revelação pega Ana Maria de surpresa e a faz questionar muitas coisas sobre sua vida e sua família. Em choque, ela busca entender melhor a relação entre os dois e o que isso significa para sua própria trajetória. Clarice, ainda preocupada com a situação de Bia, decide agir e pede que Beatriz desista de Beto para salvar a moça. Beatriz, que já havia tomado essa decisão por conta própria, reafirma sua escolha e garante que se afastará definitivamente de Beto.
Seu coração está despedaçado, mas ela sente que não há outra opção senão abrir mão do amor de sua vida pelo bem-estar de Bia. Enquanto isso, Maristela revela a Juliano que chantageou Letícia, admitindo ter feito algo ilícito para alcançar seus objetivos. A confissão pega Juliano de surpresa, mas ele não demonstra arrependimento por nada do que fizeram para prejudicar Beatriz. Clarice, decepcionada com as atitudes de Bia, a repreende e a aconselha a seguir um caminho mais honesto. Bia, ainda frágil por conta de sua saúde, escuta, mas não dá sinais de que pretende mudar sua postura. Beatriz, mesmo sofrendo, decide procurar Basílio e pedir ajuda para desmascarar Letícia. Ela sabe que há algo obscuro na relação entre Letícia e os Alencar e quer reunir provas para se defender das acusações que sofreu. Enquanto isso, Alfredo sofre uma estafa, resultado de toda a pressão e dos problemas que enfrentou recentemente. Sua condição preocupa aqueles ao seu redor, e ele é aconselhado a tirar um tempo para descansar e se recuperar. Beto segue sua busca pela verdade e descobre que os Alencar compraram o laudo de Letícia. Ele fica furioso ao perceber que toda acusação contra Beatriz foi forjada e que sua amada sofreu injustamente. Ronaldo, por sua vez, não gosta da atitude de Beto e o agride, acreditando que ele está tentando manipular a situação para favorecer Beatriz. A briga entre os dois causa tensão entre seus amigos e familiares. No meio de toda essa confusão, Bia procura Beatriz, dando indícios de que pode estar arrependida de suas ações ou, talvez, planejando uma nova jogada. O clima de tensão e reviravoltas continua dominando a trama, deixando o destino dos personagens ainda mais incerto. Aqui finalizamos o resumão de hoje. Valeu, noveleiros! Comente qualquer coisa aqui embaixo.